Olá pessoal, José Moreira mais uma vez. Quero te pedir que você se inscreva aí no canal do YouTube. Hoje eu quero continuar aquele assunto que nós iniciamos ontem, falar sobre as visões ideológicas que os partidos políticos representam. Hoje no Brasil tem uma discussão que a gente não concorda muito com ela, que tudo no Brasil é comunista. Comunista, que esse comunista. A gente fica pensando que o nosso povo não pensa, não estuda, não investiga, porque é tanta gente criticando o comunismo. Veja bem, o que foi o comunismo que hoje está praticamente acabando essa ideia e essa ideologia do comunismo? O comunismo foi uma proposta defendida por Marx e Lenin, onde o modo de produção, o que é o modo de produção? O modo de produção é a maneira como os homens se organizam para produzir as coisas. Então, o Marx propôs, o Lenin auxiliou ele, e eles desenvolveram muitas teorias juntos. A ideia central era de que o modo de produção seria diferenciado, que as ferramentas, as máquinas, a propriedade dos meios de produção pertenceria ao Estado, que seria esse Estado controlado pelos trabalhadores. E esse Estado forte produziria tudo e o excedente, aquilo que fosse excedente, seria vendido para fora. E o básico seria para manter a sociedade como um todo. A primeira experiência foi feita na Rússia. Lenin era russo. Karl Marx era alemão, e eles se organizaram. Quando a Revolução Russa aconteceu, Marx já tinha morrido. Lenin ainda participou e foi o grande intelectual da época. Lenin foi patrocinado pelos seus pais, que eram ricos, e também houve um patrocínio da Alemanha. A Alemanha tinha interesse que os czares, que eram os imperadores da Rússia, caíssem por terra e, consequentemente, isso favoreceria a Alemanha, que sempre teve guerra com o Império Russo. Então, o que aconteceu? Eles patrocinaram e aí a Revolução Russa aconteceu. E nessa Revolução Russa morreu gente demais. E foi implantado o modo de produção comunista, que a ideia é socializar o patrimônio do país entre todas as camadas da sociedade, através de um Estado forte, de um Estado centralizador. Então, essa é a ideia do comunismo, de que as pessoas possam repartir o resultado da produção entre si. Posteriormente, teve a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa ela já não foi baseada nas ideias de Marx e Lenin, porque Mao Tse-tung ele desenvolveu um comunismo diferenciado, misturado com o capitalismo, que é o que a China hoje vive. O Estado totalitário, forte, controla a economia e permite que alguns segmentos da sociedade controlem algum meio de produção. Então, hoje na China, você tem o Estado controlando a economia, mas esse mesmo Estado permite que algumas famílias, alguns clãs, possam ter as suas empresas, produzir, apesar do controle do Estado. Esse é o comunismo chinês. Também teve um país pequenininho lá da Europa, a Albânia, que desenvolveu um comunismo baseado nas teorias de Stalin. Stalin foi o homem que sucedeu Lenin pós-Revolução Russa. Primeiro governante, foi o Lenin. Logo depois, Stalin. Dizem que Stalin deu um jeito de matar Lenin para poder assumir o poder. Então, a Albânia ela desenvolveu também esse comunismo com a linha stalinista, uma linha bem centralizadora, ditatorial, mas com a ideia de compartilhar as riquezas do país. Esse autoritarismo que se desenvolveu nos países
chamados comunistas, que apareceram líderes fortes, é totalmente diferente do que está propondo hoje a moderna sociedade brasileira. O totalitarismo que se propõe hoje é um totalitarismo de direita, que se parece mais com o nazismo e com o fascismo, o nazismo alemão e o fascismo italiano, do que propriamente com o comunismo. Aí fica essa dicotomia, né, entre fascismo e comunismo. Hoje, a tendência do brasileiro de classe média baixa, alguns poucos intelectuais, é defender esse nazismo e esse nazifascismo à direita, e o que é péssimo, porque nós sabemos a história do que deu o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Perseguição a judeus, a homossexuais, a ciganos, a estrangeiros de um modo geral, que ainda hoje influenciam centenas de milhares de pessoas distribuídas em diversos países com essa ideologia dominante de nazismo. Famílias inteiras, grupos étnicos inteiros que defendem a questão do arianismo, pessoas brancas dominando, controlando. Olha, meus amados, isso é uma grande besteira. O ser humano já se misturou faz tempo. O ser humano, desde o século XIV, ele vem se misturando com o negro, com o índio, com o asiático. E isso é impossível hoje ter uma raça pura. Todos nós somos misturados. Até esses branquelão aí. Então é preciso entender que você fica aí, estou perseguindo comunista, está perseguindo o que não existe. O comunismo da Rússia caiu, né? Hoje a Rússia ela é uma nação capitalista. Na época do comunismo, ela se desenvolveu, ela avançou, ela desenvolveu tecnologia, ela mandou o homem para o espaço primeiro que os Estados Unidos. Resultado de uma divisão tecnológica que fizeram depois da Segunda Guerra. Os Estados Unidos ficou com uma parte, a Rússia com outra. Os Estados Unidos ficou com os pensadores e a Rússia ficou com os projetos. E se tornaram grandes industriosos, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia. E a China, que está aí, todo mundo vê, o jeito que a China avança, ela avança com um capitalismo selvagem. Hoje os Estados Unidos devem para a Rússia, que se a Rússia, para a Rússia não, para a China, os Estados Unidos devem para a China, que se a China cobrar, os Estados Unidos não tem como pagar, porque a dívida interna e externa dos Estados Unidos é grande e quem comprou essa dívida foi a China. O Trump esperneia, grita, tal, mas sabe que tem que ceder, porque se a China cobrar a dívida, botar o pregão, os Estados Unidos está ferrado. Então a China ela está agindo com um capitalismo agressivo, e a Albânia não tem força nenhuma. Então essa questão do comunismo morreu, né? Desde da queda do Muro de Berlim e uma série de outras coisas. Falta ainda a Coreia do Norte, que ela fica lá exigindo coisas e é um país pobre, que não tem condição de afrontar nem a Coreia do Sul. A hora que cair a fronteira lá, o muro que divide as duas Coreias, acabou essa questão de comunismo. Hoje ela é questão localizada. E aí os meus parceiros brasileiros ficam cometendo esses equívocos de ficar falando de comunismo. Estude, rapaz. Leia, pesquise, em vez de ficar falando besteira, ficar reproduzindo o que o nosso presidente fica reproduzindo. O nosso presidente quer ser ditador de direita. E pesquise sobre os ditadores da América Latina, são ruins, maldosos, que perseguem o povo, que roubam o dinheiro da nação e põem para fora e que se enriquece pessoalmente. Então, meu amigo, não caia nessa bobagem. Aqui é José Moreira, eu te agradeço por mais uma vez você me ouvir e amanhã nós voltamos. Antes de sair, inscreva-se no meu canal. Obrigado.